Bom dia, meu povo! Deixa eu dar uma iluminada nesse dia para ver como é que a gente fica por aqui. Estou super energizada, acabei de sair do treino direto para a live. Suada, energizada, endorfinada. Bora papear hoje um assunto maravilhoso. Deixa o pessoal começar a vir aqui, bora chegar aqui. Alderlane, Lila, Marbru. Bom dia, minha gente. Bom dia, Aldi. O Wellington lindo. Bora começar essa conversa boa. Bom dia, a Carlinha já chegou por aqui. Hoje a gente vai falar de um trio poderoso. O trio que transforma a tua vida. Bora trazer logo essa mentora. Oi! Bom Tá me dia! vendo? Graças a Deus! Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui me preparando para a live. Eu queria entender, Mimi, por que que esses cabelos brancos são tão rebeldes? Porque Olha ele só, perdeu a melanina, ele perdeu a cor. poxa, Então ele é como se você fosse um poxa, fio. Esse fio de cabelo é como se não- você tivesse feito clareamento. Então você tirou já várias camadas dele, várias partículas, e eles são sensíveis, eles são elétricos, eles são não são rebeldes. elétricos mesmo, porque tá tudo para cima, ó. Porque eles não são mais um cabelo composto, né? Preenchido do começo ao fim, como os pretinhos. Então ele é mais sensível, requer mais óleo, mais cuidados. Mas estamos revertendo isso com a alimentação correta. Dá um carinho neles, bota um talo neles. Talo Não, neles. já foi, já coloquei aqui. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Pupilas aqui chegando, Dani, Wellington, Rita, Marbru, tudo bem, gente? O Hélito diz a Impressão minha? impressão minha, ou na carnívora os cabelos brancos surgem com mais frequência. Não, é ao contrário, colore. Tem pessoas que têm relatos e mostra mesmo prova social de que nasceram Wellington, pretos. as coisas mais estranhas acontecem com você, hein, rapaz? O que que você anda fazendo nessa carne? O Qual é a Wellington sua é ótimo. carnívora? Qual é o seu tipo de carnívora, amigo? Gente, eu tô cheia de energia. Acabei de treinar, caí direto aqui. Tava com um coque aqui no cima da cabeça. Digo, vamos embora conversar. Ó, Mimi, já tem aqui uma primeira pergunta aqui, ó, que eu acho que vai casar muito com o nosso assunto hoje, que é da Mari. Meninas, estou na carnívora há 6 meses. Ontem acordei após 19 horas de jejum, sem comer nada, e tive diarreia e febre com muita dor. Tô fraca. Será a lua? Ei, vamos lá. Primeira pergunta muito boa. Primeiro que você não tá fraca, ao contrário, você se fortaleceu. Quem tá fraca é quem saiu. Quem foi que saiu? Os amiguinhos indesejáveis, os intrusos, a palavra certa. Como eles morreram de fome, você não está dando açúcar, ele morreu e o corpo é tão inteligente, por estar forte, faz a diarreia para tirar essa bagunça, para tirar metais pesados, fezes, urina, que eles fazem até antes de morrer e soltam gases tóxicos. Aí seu corpo juntou tudo e eliminou. Então você é uma felizarda, você desinflamou, você colocou para fora, sabe, coleção de doenças que estavam sendo armazenadas. Fica felizinha. Isso aí foi bênção, sabe? Então, essa questão que você teve até aqui, tua febre com muita dor, gente, isso é limpeza. Você tem tanta coisa aí para liberar que você não tem nem noção. E 6 meses de carnívora, vamos deixar claro aqui, não é julgamento para você. Eu falo para todas nós, eu falo por mim no início da carnívora. Ah, Mimi, quanto tempo você tem? 1 ano, aniversário. Mas abrir exceção, final de semana, todo mês tinha uma pizza, tinha o aniversário de alguém, então não é carnívora. Então a gente está ali se adaptando na estratégia carnívora. Quando a gente faz algo para curar um desafio que a gente tem, a gente não abre exceção, a gente fica 90 dias, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, como Carla ficou,
sem nada além de carne e sal. Aí a gente melhora tudo, fecha o intestino, cura da desbiose, para quando abrir uma exceção não ter nada, porque já vai É um estar ali. propósito, né? É um É, propósito que a gente tem com a gente mesmo, como se fosse um tratamento, né? O que a gente sempre está falando, mas Mari, conta aqui como é que é a sua carnívora, como é que é, enfim, esses 6 meses, como é que foram para você, tá? e ali na Lua realmente potencializa. Por quê? Porque eles estão saindo dos órgãos para da namoradinha e nascer, vai ser parto aí, gente. Vai nascer um monte, vai eclodir, né? E o que é que acontece? Se você nessa fase que ele está doido para poder ficar firme e forte, para botar para gerar dentro do seu corpo e não conseguiu, ele saiu, não encontrou açúcar, não encontrou pão, não encontrou carboidrato, não encontrou a frutinha, morreu de fome. Ele vai perturbar mesmo você. As pessoas pensam que é brincadeira, né? Hoje eu postei lá no feed sobre um rios que eu fiz no final de semana, sabe, tão despretensioso, mas que gerou muito burburinho porque as pessoas acham que não precisam, né? E a gente vai chegar nessa fase, porque hoje eu e Carlinha decidimos deixar aqui, ó, o mapa certo. Primeiro, para falar sobre nutrição. Segundo, sobre desparasitação. E por último, jejum, porque essa é a ordem, as coisas, né? A ordem antecede o caos. Por quê, gente? Não tem como falar de jejum primeiro. Primeiro, como é que eu vou entrar de jejum se eu estou morrendo de fome desnutrida? Então, é esse o assunto de hoje e vai casar muito bem com a Maria aqui Martins. Ela vai entender tudo o que está acontecendo com ela, mas de antemão, um resumão. Você foi abençoada, fique feliz. Eu não estou ouvindo a Carlinha, vocês estão ouvindo? Eu estava falando com uma pupila ontem que me mandou super, super assustada, porque ela tá fazendo os protocolos né, ela faz a carnívora certinho, porque ela tem autoimune para resolver e tudo mais, né? Entrou na nossa turma 21, e aí ela começou a fazer o uso do CDS e do azul de metileno. E ela teve uma desparasitação, né? Power, acho que foi na sexta-feira passada, no começo da semana, enfim. E aí ela me mandou e tudo mais, e ela tava apavoradíssima, com muito medo, precisando falar comigo urgente. Eu lembro que era tarde da noite. E ela pedindo socorro, porque ela liberou alguma coisa, né? E aí eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, amiga, comemore alguma coisa, alguma coisa. Ai, mas será que é porque eu usei o CDS, não sei o que, o azul de metilena? Essas duas substâncias, elas são extremamente desparasitantes também, tá? Então, assim, super normal. A gente tá nesse processo de limpeza. E aí que entra o primeiro assunto, nutrição, né, gente? Porque com a nutrição adequada, a gente já começa a limpeza, né, Mimi? A carnívora é uma estratégia altamente desparasitante, entendeu? Então, assim, o parasita não come carne. A gordura animal afoga eles, literalmente, dissolve os biofilmes. Então, assim, a gente já está começando o processo numa nutrição adequada, limpa, né? Onde você tá ali e eles ficam loucos, né, Mimi? Eles ficam bravos, viu, gente? Eles são seres do mal, tá? Exatamente. E aí tem uma pergunta aqui, eu só vou responder algumas perguntas que forem surgindo, mesmo estando dentro do tema, não simplesmente na ordem, para que não se perca, porque daqui a pouco eu vou entrar aqui na pauta e aí a gente vai pausar um pouco de olhar aqui. Mas a Raquelzinha perguntou aqui: precisa fazer algo pelo fígado antes de fazer IVM? Não, meu amor, sabe por quê? Porque a IVM, ela é algo que cuida da gente ao invés de sujar a gente. Ela, se vocês não viram, ontem mesmo eu coloquei nos stories uma série incrível, assim, mostrando de como ela regenera nosso cérebro, de como ela age limpando, sabe, toxina no corpo. E aí o que é que acontece? Ela é metabolizada no intestino, diferente de todas as outras coisas que você usa, que se metaboliza no fígado. Por isso que essa preocupação. Por isso que você viu que eu dei para uma bebezinha de 10 meses, feliz, leve, tranquila, porque o tanto que eu e Carla estuda, e a gente sabe o que ela faz, a gente sabe que ela não é como pregaram aí na Pam Pam Pam, que vocês sabem o que é, que não dá para falar certas palavras aqui.
E o povo tinha medinho, porque nosso líder era o louco da época. Não era, não, ele era o sábio. Quem não ouviu se truncou. Quem não ouviu está pagando um preço até hoje. Porque a informação real, de verdade, é igual a vocês que estão aqui. Gente, vou dar um conselho para a vida. Sinta no seu corpo quando ouvir algo, porque seu corpo ele vibra, ele fala. É igual quando a gente encontra alguém tóxica, que a gente chega, meu Deus, parece que eu tomei uma pizza depois que encontrei tal pessoa. A gente começa a abrir a boca de passar mal. Aquilo você já vai saber que não dá bom para você. Porque, ó, isso aqui são antenas de frequência. A gente se arrepia com certos lugares, certas pessoas, certas conversas. Baixa tanto nossa frequência que a gente não consegue nem continuar naquele momento. Então, se você ouviu sobre carnívora, se entrou em contato com a gente, se você isso tocou em você de alguma forma, cara, acredita nisso, abraça isso. Você já viveu bagunçado uma vida inteira, comeu sua carbolândia uma vida inteira, foi flexível uma vida inteira e não deu em nada, continua doente. Então, deixa eu ouvir agora essas malucas, porque senão eu sou muito sincera, eu convido a pessoa a nem me seguir. Porque quando a pessoa fica, eita, vi isso, que carne mata por aqui, que a unha apodrece não sei aonde, que não sei o que. Cara, vai lá e segue essa pessoa, pratique o que ela está ensinando, se isso fez sentido para você, veja o estrago que vai dar no seu corpo, e aí depois você diz, nossa, deu ruim. E se está aqui, veja qual é a proposta. Fique só se aquilo tocar no teu coração e pratique. E eu duvido você ir para outro lugar. Né, soberba não. É porque não vai dar bom. É porque quando você testar as outras coisas, você vai dizer, meu Deus, deu isso, vixe, deu aquilo. Nossa, me deu compulsão. Nossa, apareceu acne que não estava. Ai, aquele queijinho inofensivo me encheu de gases, eu acordei inchada. Ah, aquela frutinha junto com a carne que estavam dizendo que era ancestral, maravilhoso. Pra Selva! quem- Essa selva, gente, é para quem é magro, é para um tipo de gente, é uma pessoa que não tem nada a curar, é uma pessoa Selva jovem, não, querido. regulada. De qualquer forma, selva não, pelo amor De de Deus. qualquer forma, não, mas ele ainda vai tolerar. Mas se eu pego uma pessoa que chega para mim, Mimi, eu tenho fibromialgia, muitas dores, eu vou dar antinutriente, minha gente. Sabe o que é antinutriente? Sabe o que é que causa no corpo? Por isso que precisa estudar. Então, se eu tenho várias dores articulares, se eu menstruo e tenho cólica, se eu vivo com enxaqueca, se eu tenho uma pele ruim, se eu tenho um cocô que não sai, eu vou comer fibra, gente. Eu vou comer antinutriente, eu vou comer açúcar, porque é açúcar. Então, é isso. Então, às vezes, a pessoa chega aqui e não entende. E hoje eu estou mais assim forte porque eu acabei de treinar, mas vocês têm a paciência comigo hoje. Porque, gente, não dá para brincar mais. É só parar um pouquinho para pensar. Se tudo que eu fiz não funcionou, eu vou agora fazer diferente, testar para ver que resultado isso vai trazer. Não dá para seguir vários deuses. Uma E- pitadinha de cada um, você não melhora em nada, porque cada um vai tocar uma música. E aqui, eu e Carlinha tem um som diferente. Aqui é uma sinfonia de Mozart, que regula o sangue do corpo, a água. É porque nosso propósito é saúde, não é bumbum na nuca, tá? Tudo isso é presentinho que a natureza dá e a vida dá com quem anda, sabe, entregando para o corpo que interessa. Mas o foco é tirar você da dor. É você que não tem energia, acordar alegre, com vontade de trabalhar, com criatividade, procurando marido para namorar. É isso que a gente quer, limpando sua casa com gosto, cantando, feliz, dormindo bem. Então aqui não é sobre número, eu não estou preocupada com quantos me seguem, quantos deixa de seguir. Para mim isso é besteira. Amanhã eu posso nem acordar, gente. O que é que eu quero, meu propósito de estar aqui agora, pegando minha hora do dia, que eu podia estar tomando sol, cuidando aqui da minha família, mas eu estou aqui para falar com você. É porque se amanhã eu não acordar, eu deixei algo para o mundo. Quem abrir aqui meu feed, mesmo eu não estando aqui, Carlinha está aí para continuar e tudo vai estar aqui para não serem enganados, como eu fui uma vida inteira obesa, compulsiva, doente, pensamentos baixos, até no relacionamento. Não tem um homem que aguente viver com uma mulher desregulada, chata, reclamona, insatisfeita, infeliz. Não tem segurança, não gera dinheiro, porque tudo isso está errado, está fora do lugar.
Então, a gente fala sobre isso, a gente não está preocupado em ter 500 mil alunos dentro de uma plataforma, que plataforma é gelo, e eu e Carla é vida. A gente quer, ó, falar é com você todo dia dentro do grupo, saber quem você é, o que é que aconteceu com você. Então, aqui é outro tipo de música, pode tomar seu EVM, não tem nada a ver, sabe, com seu fígado vai agradecer. E se você tem Assim, desafio no fígado, é açúcar, frutose e carboidrato. Pare com A isso e vá gente, para a carne. gente estava pegando um gancho nisso do fígado. A gente estava ontem mesmo, ontem, anteontem, falando no desafio sobre o fígado, né? Perguntaram lá sobre limpeza hepática, tal da limpeza hepática que o pessoal faz antes de fazer desparasitações e faz 2 vezes por ano e tal. E é um assunto muito, muito, muito interessante porque o fígado ele é o principal órgão detox do nosso corpo, né? Mimi já falou sobre IVM e tal, mas por que que isso gera tanta preocupação nas pessoas e por que que a amiga perguntou isso, né? A gente está sobrecarregando o nosso fígado há anos com tudo que ele não tem que metabolizar, principalmente a frutose, né? A frutose é o mais sendo dos açúcares dos industrializados, né? Que é a forma de glicose de milho, é o mais comum, né? Que é o que deixa o negócio ali crocante, mais gostosinho, tal. Até produtos salgados tem. Então a gente tem uma falsa ideia, né, que o salgado é sal, não, não é, gente. Todo produto industrializado que ele tem, né, que é salgadinho e tal, ele vai ter a sua porção de açúcar ali, que é o que vai te viciar, é o que vai te fazer, né, vai fazer ligar ali o seu cérebro para você querer o lance do glutamato e tal. Então todo mundo fica meio preocupado, né, com isso, com o fígado, aí tem que fazer limpeza hepática. Uma resposta que eu dei que me fez até refletir, a gente vai ouvindo as perguntas e vai, né, ouvindo ali as respostas. Se você precisa fazer uma limpeza de fígado, uma limpeza hepática, tem alguma coisa errada? Porque a gente não nasceu para precisar ficar fazendo essas limpezas, seja com esmiralina, seja com não sei o quê, seja com essas coisas aí que eu nem sei o que que é. A Mimi comentou lá que ela já fez também. Mimi já fez tudo, né? É, Várias. eu, Passa nu- uns eu dias nunca com uma alimentação, aí tem uma certa dia da lua, você faz aquele shot com limão, com azeite, com um monte de coisa, com ácido málico, toma, sai correndo, deita na cama do lado esquerdo, que é para sair, só que aquilo é ilusão. Fiz um monte, é ilusão. Essa química desse líquido faz você expelir essas bolinhas que a gente pensa que é a gordura do fígado, só que não. Eu fui anos enganada com isso, me achando, meu Deus, botava na peneira, ficava, uau, quanta coisa eu botei para fora. Mas isso, o vinagre, junto com laranja, com limão, com as coisas, ele dá essa química, aí você bota aquelas bolinhas, mas aquilo nem é limpeza. Limpar é você não sujar. Se você precisa limpar o fígado, você está comendo porcaria, gente, está comendo coisa ruim. E outra coisa, né? É exatamente isso. Uma coisa que você precisa limpar sempre, que assim, vamos começar a fazer as perguntas certas. Mas voltando a IVM, IVM é o que menos sobrecarrega o fígado possível, tá, gente? Então, assim, é isso, amiga. Se preocupe com outras coisas que vocês comem, que eu não sei se você é carnívora, não sei qual que é o contexto, porque a Mari está aqui comentando, Mari, carnívora há 6 meses, está aqui comentando que carnívora estrita durante a semana e no final de semana ela sai. Então assim, foi exatamente o que a Mimi falou. Então Carnívora, não sabe é por quê, carnívoro. gente? Ó, vamos ser bem claro aqui. Você tem que pesquisar. Primeiro, eu vou lhe dar um exercício, um prazer de casa que eu chamo. Prazer de casa é o que é a tarefinha, né? Você vai anotar, se você lembrar tudo que você comeu no final de semana passado, que não era carne, liste. E depois você vai fazer o seguinte: você vai pesquisar quanto tempo cada alimento desses fica dentro de você. Porque você acha que comeu uma pizza na sexta-noite, sábado você fez um cocôzinho, aí volta para a carne, estou carnívora. Domingo tá ótima, segunda já Quantos voltei. Não. meses o glúten demora para sair? Quantos meses ou dias o queijo demora para sair? Quantos meses? Tem coisas que são anos dentro de você. Anos. Tanto que você vai ter sintoma de coisas que você comeu uma semana depois. E isso que você sentiu agora mudou a minha resposta. Eu senti cólica, eu senti não sei o quê. Não sei, amiga. Não sei se pode ser alguma coisa que você comeu estranha, não sei se pode ser Não, alguma coisa de Carlinha, essa cólica desparasitação. não é porque passou mal. Sabe qual é essa cólica, gente? Quando a gente come glúten, leite, um lado nosso, o direito e o esquerdo, um é referente ao pai, um é referente à mãe. Um é referente às coisas Ela relacionadas a separou no glúten Twitter e a também. outra é relacionada a leite. O que é que aconteceu com você?
você comeu aí suas coisinhas, isso começa no intestino, o intestino fica machucado, recebeu lá, Mari, venha para o desafio. ele se contorce e ele sai repuxando músculos. Você fica torta, você não percebe. Agora tira uma foto também, que é o seu segundo prazer de casa, com uma malha ou de biquíni, com a parede lisa, de frente e de lado, e olhe como você está torta. Você vai perceber que um braço encosta mais no corpo, o outro não. Você vai perceber que um ombro está mais alto, o outro não. É esse repuxar da musculatura que começa no intestino que está lhe causando dor. E aí você vai ter cólica, sim. Aí a gente acha que é comer um negócio lá na casa da Carla e depois eu me senti mal. Foi a comida que eu comi na casa da Carla. Não, às vezes é algo que você comeu há 15 dias, porque a gente não tem as coisas toda vez, imediatamente. E aí o Wellington, a Carla, falou aqui, eu fiz estrita por quase um ano, hoje luto para tirar o doce, pois a vontade está insuportável. Amigo, bora lá para a lição de casa. Parasita. Primeiro, você está lotadinho de parasitas, não é você que quer, são eles, entendeu? E aí tem protocolos variados que a gente dá de acordo com cada contexto. Venha para o desafio, não dá para fazer aqui. Para você já é um protocolo mais avançado, já não é mais só o que a gente, né, que você conhece, que já usou, não dá para falar. E aí você está comendo nitidamente pouquíssima gordura. O seu corpo quer energia, ele não quer açúcar. Só que você não está dando a ele o tanto de gordura animal que precisa. E aí tem uma série de coisas que eu vou fazer uma live ainda só sobre essa vontade de doce aqui com Carlinha, porque se você fizer uma carnívora real, verdadeira, com o tanto de proteína e gordura necessária, com a hidratação potente, dormindo tanto de sono na hora correta, tem não vontade de doce. E Quem tá assim, ó, falando para você é uma ex-obesa compulsiva alimentar. e Não dá assim, ó, vontade de de, doce. de disparatação, Wellington. A gente tem uma história muito interessante que a gente tem até uma live antiga com o Ricardo Lyon, e foi uma coisa que me impactou bastante, porque a gente acha, né, também, alimentação limpa. Esses dias surgiu uma pergunta também. A fazer só a carnívora é suficiente para desparasitar? Bom, o Ricardo, na época, ele contou pra gente o seguinte, que ele já estava um ano na Lion Diet, tá? Carne só de ruminante, um ano. E assim, ele é muito pá, né? E aí ele ouviu da Mimi, viu um post desparasitar. Uau, mas será que eu preciso? Será que não sei o que, gente? A Mimi passou os protocolos para ele. Quando ele começou a desparasitar, ele falou que saíam vermes inteiros dele. Lembra, Mimi? E É olha que todos impressionante. os outros carnívoros que orientavam ele dizia que era desnecessário, que a gente que é a louca do verme, né? Que não Não, é estudou porque sobre. precisa saber, Mimi, precisa fazer aquele exame caríssimo para saber o É, nominho do é, verme. Um nominho, nossa, você tem um alojado do seu lado é. esquerdo, do seu pâncreas, Cara, do seu não sei o todo quê. mundo tem, no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Cada um vai ter mais em um lugar, outros não, mas todo mundo tem e precisa se cuidar. Porque a gente pega, a gente isso, porque vai chegar lá na desparasitação. Bora aqui entrar na nossa ordem. Primeira coisa que eu quero dizer A para ordem. vocês. Vamos botar ordem nessa casa, Carlinha. Não tem gerência, mas tem organização. A, a gente começa aqui a ver aqui as perguntas de A vocês, gente perde a gente. enlouquece A gente para não vai rir responder. mais, ó. A gente não vai rir mais. Então, gente, ó, cuidar do corpo. Cuidar do corpo é muito mais do que comer bem. Eu quero que você já comece com essa frase. É liberar-se daquilo que nos adoece por dentro e por fora. E quando a gente vai começar agora a falar de alimentação, para quebrar logo com tudo, eu já quero deixar claro: a gente se alimenta não é só pelo pratinho de carne que entra pela boca, não. Esse alimento passa também por uma pele, o maior órgão do nosso corpo humano. Então, o que você coloca na pele, eu coloquei talo antes de treinar. Eu comi também pela minha pele, gordura animal. As articulações ficam lá, ó, felizinhas, dá para trabalhar, puxar o ferro, feliz que ela recebeu a hidratação, gordura boa para lubrificar. Então, a gente precisa entender que quando a gente estuda e tem consciência sobre nutrição, eu me preocupo com o que eu coloco no meu corpo, de fora para dentro, e o que eu coloco de dentro para fora. Clotilde tá falando aqui, amiga. Mimi está hoje bem o estilo Peter Picolin. Eu tô alemã, eu tô Elogio? braba. Carlinhos, então fique calma que é para dar o nosso equilíbrio, né?
Tô zen hoje. Então, gente, ficando com essa frase, a gente começa a entender um pouco do que a gente às vezes não observa. Porque, eu só me preocupo com o prato, eu como tudo direitinho, mas eu vivo com alergia. Criatura, o que é que você anda colocando no cabelo? Qual é a maquiagem que usa? O esmalte, o hidratante, o perfume, porque a gente adora estar cheirosa, a gente aprendeu, né, gente, que é chique, é bonito, né? Os óleos não podem ser óleos essenciais, um óleo mais 100% puro, não. Tem que ser aquele da marca tal, cheirosíssimo, do frasco, que a gente já sabe qual é, para ficar bonito no banheiro. Que a gente começa a ser consumidor, porque a gente é tanta propaganda dizendo que aquilo é incrível, e ninguém para dar uma olhadinha nos ingredientes, para saber, poxa, o que é que eu estou colocando para dentro de mim todo o tempo, o dia todo. Seja com intervenções, né, de beleza. Então, eu quero desparasitar, mas todo mês eu vou lá e boto um botox. Ali é bactéria, então a pessoa tem que decidir. Eu fico lá na água Não, aliás, não pode. Se você usa Botox, não desparasite, viu? Porque vai dar. a boca vai sair para fora até. Vai expulsar tudo. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre essas coisas, sabe? O que é que eu coloco dentro de mim? Aí depois eu não entendo por que que eu adoeço. Então muita gente diz assim, mas eu tô tão direitinha na carnívora, mas ainda não melhorei isso, não melhorei aquilo. E a pessoa tá lá com um monte de corpo estranho, né? Com DIU, com silicone, com, sabe, unha postiça, com tudo artificial, atrelado e o corpo em alerta, luta e fuga. Tem um intruso aqui dentro de mim e ele querendo expulsar o tempo todo, ele dando um alarme que tem algo errado aqui em mim. É claro que você não vai poder ter saúde dessa forma. É praticamente impossível. Você ameniza, mas não fica 100% bem. É um conjunto de coisas, né, gente? A gente sempre fala isso, um conjunto de coisas. A carnívora sendo a principal delas, como se fosse o remédio mesmo. Mas eu acho que a carnívora traz isso pra gente, né, Mimi? Acho que quando a pessoa entra nesse universo carnívoro, né? Eu já falei isso aqui em várias lives. Gente, a gente não é hippie, a gente toma banho, a gente escova o nosso cabelinho, a gente, menos os brancos, né, que eles não escovam nunca. E aí a gente toma banho, a gente usa shampoo. Ai, que shampoo você usa? Eu uso o mais, a marca mais, sei lá, orgânica possível. Hoje tem muita coisa no mercado para atender esse público. Cuidado, tá, gente? Só um adendo aqui. Coisas veganas nem sempre são orgânicas, tá? Então, esse rótulo vegano é para os veganos mesmo, é para mostrar para eles que não está sendo testado em animais, que não está não sei o quê. Mas geralmente eles usam ingredientes piores, tá? Porque geralmente não tem origens animais, tem origem vegetal, então assim, origem vegetal é um problema. Então tomem muito cuidado, busquem por orgânicos, tá? Sempre olhando o rótulo, sem sulfato, sem tralá, até porque o nosso couro cabeludo é o lugar que mais absorve, tá? Então ele absorve tipo umas 10 vezes mais do que a pele, para vocês terem uma ideia, tá, gente? Então é muito importante que vocês vejam. Então é isso. Básico é isso. Tem gente que faz o negócio lá, o water não sei o que não usa shampoo, que não usa não sei o que. Eu ainda não consegui fazer isso, mas também seria legal, uma coisa natural. Você tem, né, vai sair ali os óleos do próprio cabelo e tal, não sei o que, e você vai, né, você vai acostumando tal, mas até passar pelo período de adaptação, eu nunca consegui fazer esse teste, porque é longo mesmo. Mas a gente usa, tá, gente? A gente não usa nada a Mimi tá falando de cheiros, e é muito importante a gente falar isso, porque, gente, a gente absorve na pele, a gente absorve o que a gente ouve, e a gente absorve cheiros. Eu sei porque eu sempre tive muito problema com cheiro, eu nunca usei perfume, faz muitos anos, cara, eu tentei usar na época da minha mocidade, aí não sei o que, mas sempre dava alguma zica, porque eu nunca conseguia o perfume e tal. E quando eu vou encontrar alguém que eu tenho que cumprimentar, que tá com aquele perfume, é dor de cabeça na certa. Então, assim, e a gente vê o poder dos óleos essenciais, né? A partir da inalação. Então, assim, é outro mecanismo que a gente tem. Então, cheiros de creme, cheiros artificiais, perfume, desinfetante, amaciante de roupa, desregulam a sua tireoide. Então, não adianta você estar fazendo aquele tratamento interminável para tireoide. Ah, eu tenho Hashimoto, aí fica romantizando isso, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, e você usa amaciante de roupa, você usa o perfuminho lá que vem lá da França, não sei aonde, que é maravilhoso, nossa, incrível. Usa creme. Então, assim, tudo que você cheira é terrível. Assim, eu costumo ter tudo sem o mínimo de cheiro possível. Hoje, lógico, os óleos essenciais já tem perfume de óleo essencial mesmo,
Quero até comprar para testar, mas a gente tem, a gente usa tal. E hoje eu não sinto mais falta. Mas a- percebe o sentido todo das coisas? Então a carnívora resolve ali, lógico, a nutrição e tal. Mas isso que a Mimi está falando é importantíssimo. Aonde mais, com que mais você anda se alimentando, né? Então, ouvido, pele, nariz, né, Mimi? E quantas vezes a gente já tentou mudar a alimentação, melhorar e ficou no caminho, né? Quantas vezes a gente ficou presa naqueles hábitos, no meio em que a gente convive, porque, gente, é desafiador. E quando a gente compreende que o alimento ele é o construtor, ele é um tijolo, como é que a gente vem construindo a nossa vida, nosso corpo, né? Que alimento é que a gente está colocando, né? Levando em consideração que a carne ela é propriamente dita o construtor, né, da estrutura. E antes que a gente não sabia disso, né? Quando a gente acordava, a gente estava se construindo com o quê? Com algo vazio. Então é impossível a gente restaurar, porque qual é a restauração? Como é que o corpo se regenera? Primeiro retirando açúcar. Porque açúcar é o ferrugem, é o que adoece, é o que envelhece tudo por dentro. E aí, quando a gente retira isso, a carnívora já é um avanço inigualável. Segundo, que ele traz saciedade, que a gente precisa ter essa pausa, que essa pausa que cuida do corpo e regenera tudo. Quando a gente não está na carnívora, a gente está comendo o tempo inteiro. Terceiro, que a gente desaprendeu a comer gordura. Gordura é nossa fonte de energia. E a gente viu o Wellington falar aí que ele tem essa vontade de doce insuportável. Ele está comendo pouquíssima gordura, gente. Essa é a nossa fonte de energia. É É verdade. difícil, porque todo mundo tem medo, né, Carlinha? Foi a vida inteira dizendo não coma, que você vai entupir as veias. É tanta mentira, por isso que a gente faz esse trabalho com tanta seriedade, que a gente também já foi essa pessoa, como você, de acreditar que tudo isso maltratava a gente. E sem Curamos quando fizemos o caminho contrário. Mas e sem complicar muito também a situação, porque a gente sabe que tem muita gente nova entrando na estratégia agora. Então a gente sempre tem aquela coisa, né? O que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo não sei o quê. Então sempre tem ajustes a fazer. A gente fala que o primeiro ano é assim, todo mundo sabe. Quem já mandou mensagem para mim, pergunta no Whats e já vem com isso, né? Ah, tô há 6 meses na carnívora. Aí entra naquele papo que a Mimi falou sobre a pergunta da Mari, né? Mari falou que vem pro desafio, venha, Mari. Gente, a gente precisa entender isso, que é um processo, é um caminho. Então você já entra, de repente, começa a seguir uns carnívoros por aí, e que o pessoal é todo hypezinho, todo. Como é que chama aqueles? É biohacking, né? Cheio de coisinha, cheio de não sei o que. Te fala que você tem que comer 70% de gordura e 30% de gordura. Isso é uma carnívora que funciona e que tem que ser feita. A criatura que consegue fazer isso no começo de uma carnívora, e ouso dizer no primeiro ano até, primeiros 6 meses, é muito difícil. Só que, como a gente pensa, né, pensar é grátis, né, gente? A gente tá sempre falando isso. Você vai comer mais proteína que gordura? Vai ser infinitamente melhor que qualquer coisa que você coma. Ditas saudáveis, tá? Arroz, feijão, berinjela, não sei o que, vai ser infinitamente melhor, ok? Então, assim, primeiro a gente precisa pensar nisso, né? Fazer essas trocas, não, mas categorizar as coisas como elas são. Tá. Ai, mas é porque se eu comer muita proteína vai aumentar a minha insulina. Gente, eu quero morrer quando eu ouço isso, porque eu falo assim, meu Deus do Ai, céu, ai. meu Deus. A gente foge dos picos glicêmicos. O que dá pico glicêmico? Carboidrato. Proteína não dá pico glicêmico. Ah, mas vai aumentar minha insulina. Criatura, você ficou a vida inteira se alimentando de pão com a sua glicada em 6, 7. Agora você vem me falar que tá com medo de comer proteína demais, não vai aumentar a sua insulina. Eu falo assim, gente, mas isso é coisa que o pessoal fica ouvindo e, e aí ficam meio que perdidos. Mas é só fazer as perguntas certas, gente. É só fazer as perguntas certas. O que a gente precisa categorizar? Que carne, gordura é melhor que qualquer outra coisa. Ponto. Ponto. Ok? Então, assim, a gente não precisa das outras coisas. Simples assim. A gente não tem vitaminas absorvíveis do mundo vegetal, tanto que
a gente consegue viver só de carne, a gente não consegue viver só das outras coisas. Isso é explícito, tá aí, né? Tá todo mundo, mas me manda, não sei o que. Não, tá aí os veganos. O que eles têm que suplementar, os vegetarianos, o que eles têm que suplementar é um horror e para chegar num determinado tempo da vida tá com alguma doença. Simples assim. Entende? Então, a gente precisa começar a categorizar as coisas. Gordura animal a gente sempre está falando isso. Aprendam a comer gordura. Esse é o principal. Mas eu não consigo, vai se sentir enjoada. Vai comer ali um pouco mais do que você aguenta e não vai dar muito bom. Normal isso, gente. A gente vai conhecendo Tem o nosso corpo. estratégia, gente, estratégias para se adaptar. Mimi travou. Mimi travou para vocês. Mimi tá rodando. Eu não sei se ela tá falando ainda. Rafael, adoro a risada da Carla. Ai, obrigada. Estou aqui tomando sol assistindo vocês. Aline. Oi, Aline, tudo bem, amiga? Nova amiga. Oi, Emília. Mimi tá rodando ainda. Eu tô aqui falando oi, pessoal. Oi, Você vai Diógenes, tudo ter bem? uma Como é que tá? lista de doenças. Você tava rodando, Mimi. Ah, tá. Eu estava falando que, como a nutrição é nosso primeiro tijolo, se ao invés de a gente estar comendo o que nutre, a gente come coisas que inflamam, a gente vive em uma eterna defesa, o corpo vive se defendendo ao invés de estar se construindo. E isso não funciona nunca. Essa é a grande sacada das pessoas viverem doentes. É como nossa amiga falou, de faz 5 dias, no final de semana, 5 não, porque quando chega na sexta já começa da sexta, do final do dia até domingo, é de ladeira abaixo. Então, eu sempre digo o seguinte, é como se eu estivesse colocando um tijolinho na minha casa, construindo, e quando chega a sexta-noite eu começo a derrubar os tijolos que eu passei a semana inteira construindo. Eu não vou E morar que o nunca corpo ainda nessa não casa. está, e que o corpo ainda não está curado. Porque voltando aqui na Mari, né, além de ter essa coisa do pessoal falar, e a gente pega muito isso, muitas perguntas assim soltas, e fala assim, eu sou carnívora, mas está acontecendo isso. Gente, parem, quando vocês forem fazer uma pergunta, fala assim, eu sou carnívoro uma vez por semana, ou eu faço a semana inteira e no final de semana eu como isso, 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 estou assim, o que que pode ser? Porque todo mundo que faz uma pergunta e a gente já saca isso, porque com a carnívora estrita não tem erro. Quem está fazendo a gente sabe e a gente acompanha. Quando tem alguma coisa errada, a gente já começa a investigar. E sempre tem isso, né, gente? Então, assim, não é que não seja carnívoro, né? Hoje a gente tem uma confusãozinha porque a gente fala assim, eu sou carnívora estrita, aí a outra pessoa que come normal fala assim, mas eu também sou carnívora. Não, gente, as pessoas são onívoras. Mari, você está onívora agora, você não está carnívora. Você come a sua carne, você come outras coisas também. No lance das exceções, a gente que é carnívoro estrito, e a gente vive isso, e quem está aqui, Clotilde é uma delas que está aqui, que está aí tratando uma enxaqueca assim, que de anos e anos e anos com a Lion. Então, quando sai um pouquinho, já sente, entende? Então, a gente sabe, a gente acompanha as pessoas, é por isso que a gente fala, a gente sabe o que fala porque a gente faz também. Então, exceções são esporadicamente. E levar a carnívora como uma estratégia de cura. Amiga Mari, o que que você precisa curar? Nesses 6 meses que você está carnívora, por que não encarou uma carnívora estrita mesmo, para curar o que você tem, o que você está buscando curar? Entende? Então isso eu não estou falando especificamente para você, estou só usando como exemplo, né? Porque muita gente fala isso, eu sou carnívora, eu estou carnívora há um ano e está acontecendo isso ainda. É muito comum, né? Ou tá, né, fazendo alguma coisa errada dentro da estratégia carnívora, como depois de um certo tempo, né? Adaptação e tal, ainda tá comendo pouca gordura, né, gente? E mas quando comer de gordura, acho que é importante a gente falar isso, que a gente tá sempre falando, come a gordura do bife, pega um bifão, pega uma carne gorda, coma, entendeu? Não tem esse negócio de, eu vou pegar aqui o negócio, acrescentar uma colher de banha, acrescentar uma colher de não sei o que, não, gente. É a gordura da carne, ela já vem ali pra gente, ok? Importante. Então, existe uma grande diferença entre se alimentar e se nutrir. E quando a gente fala aqui de carne, gente, tem uma aula incrível nessa turma nova que a gente colocou, mostrando como é potente sagrado, né? Uma aula exclusiva para quem vai para o desafio. Vocês não têm noção do poder da carne. Falar o que a gente fala aqui não dá, sabe?
Diógena aqui falando uma coisa interessantíssima, amiga. Nossa pupila de algumas turmas, ela vai e volta, ela dela, mas ela vai encontrar o caminho dela. Quando eu como limpo, só carne, a dor some. Quando eu saio, a dor volta. Essa é a verdade. Eu ia falar exatamente agora dessa diferença de se alimentar e nutrir, porque a comida ancestral, a carne, a gordura da carne, é um alimento limpo. É impossível você estar se nutrindo somente disso e você ter, sabe, não melhorar sua saúde, sua energia, seu humor, não resolver dores. É impossível, porque isso age dentro de você como, sabe, um elixir. É algo sagrado, ele sai limpando, organizando o DNA, melhorando tudo, é uma pomada interna a gordura. Então, por isso que a gente sabe que quando tem um comentário como esse, a pessoa está abrindo a sessão e não é pouca, não. Ela acha que é pouca, mas se ela for listar, escrever num diário, ela vai dizer, meu Deus, eu não tinha noção que era tanta coisinha assim. Porque quando eu quero tirar onda comigo mesma, assim, às vezes eu faço uma brincadeira, como eu fiz nesse final de semana, de quantos nãos eu dizendo, ainda vou gravar um Reels dessa brincadeira, porque eu vou viajar sexta-feira, de cada coisa que for me ofertada, eu vou tirar uma foto, depois eu vou fazer um Reels de quantos não eu dei, da sexta até o domingo voltar para casa. Para você Haja ter não, noção. haja não. Gente, vocês não têm noção. Aí o que é que acontece? Ô, Carla, prova aqui só essa colherzinha de arroz para ver se tá com sal. Bom. Ah, tá bom o sal. Ah, uma mordidinha do picolé da sobrinha. Ah, a outra sobrinha mais velha, um pedacinho na boca do chocolate da titia. A titia, por amor, minha sobrinha tá me dando, eu vou aceitar. Aí o marido dá um golinho no vinho. Cara, você passa o tempo todo comendo, você não percebe o tanto que comeu. E aí você pensa, nossa, eu vou abrir só uma exceção. Eu vou fazer um almoço da Carbolândia. Só que você já comeu há dias, o tempo inteiro, as pitadinhas, os beliscos, sem parar. Você já entrou em compulsão. Só que a pessoa Para não você percebe. E aí, esse Só passo. vou fazer um comentário aqui para a galera perceber o quão isso é sério. A gente está com uma pupila da turma 21 e ela já está na 27. Ela só não participou de uma delas, mas tá com a gente aí, conseguiu resolver vários problemas. A vida dela era tomar aquele remédio Imosec, tá, gente? Então vocês já perceberam, né? Que ela tinha uma diarreia, tal, né? Tem gente que tem intestino preso, tem gente. E ela tá, assim, desesperada agora porque ela vai viajar. E ela tá bem. Ela vai ficar 9 dias fora. E ela tá assim, tipo assim, o que que eu faço? Porque se ela comer qualquer coisa fora, ela tá no período de cura dela ainda. Óleo de soja, temperos e tal, não sei o que, cara. A gente falou, amiga, eu falei, fica 9 dias em jejum. Mentira. Ela vai para a Grécia, né, Carla? Para a Grécia. Ela vai para Israel. Já Israel é. tem bastante, não é tão problemático, mas a carne lá é um pouco mais difícil de encontrar. Talvez ela ache bastante carneiro, tal, mas tem muito pão. Então você falei, amiga, mas enfim, é isso que eu queria deixar aqui para vocês no final disso, porque é muito sério isso, entende? Então a gente vai percebendo isso, só que usar a carnívora como estratégia de cura é isso, é você não abrir exceção, é você ir, depois você vai entendendo o que que te faz mal, o que que cai melhor, o que que não, entendeu? Anota aí, bote na mente definitivamente. Carne é combustível limpo. Ponto. Então é impossível você estar na estratégia achando que, nossa, né, ainda não resolvi isso. Não dá. Outra coisa, alimentos reais e comida, produto alimentício. Isso aí é uma diferença gritante. A gente tem que ter consciência disso, porque não tem qualidade e está em total ausência de nutrientes. Então é como se você não estivesse comendo nada. A verdade é essa. Eu passei 49 anos da minha vida sem comer nada. Só me caramelizando, só botando açúcar para dentro. Envelhecendo, adoecendo, ganhando melasma, tudo errado. Sabe? Então, essa compreensão é onde a gente diz assim, ué, pra que eu vou deixar de comer minha carninha? Eu vou procurar aqui um churrasquinho de rua, qualquer barzinho tem um negocinho, tem uma carninha, mesmo que seja aquelas carninhas marromeno, é melhor do que você comer uma batata frita, do que você comer uma pizza ou comer um churrasquinho, mesmo que ele tenha lá os temperinhos do homem, que eu fique depois lembrando, arrotando, mas eu ainda dei um passo a mais. Eu vou olhar o meu ambiente e dele eu vou extrair o que é de melhor para mim naquela hora, porque eu não vou ser carnívora chata. Se é uma coisa que eu mais ensino é isso, é essa liberdade. Eu vou viajar, vou comer o que tiver na viagem, dentro do que eu vejo tudo lá. Nossa, o que é melhor para mim aqui?
Tem aqui uma carne de sol com fritas. Vou comer a carne do sol, mesmo frita no óleo, que não presta. É melhor do que eu comer a fritas, que é um carboidrato, para não me gerar compulsão. E eu vou lá e como a carne. Eu vou voltar para casa, gente. A gente não vai passar uma vida na rua, ninguém viaja uma vida inteira. Ninguém vai para festa de manhã, de tarde, de noite. Então, quando vai, o que é que tem lá que dá para eu comer? Ah, tem um jantar e antes de cortar o bolo vai ter lá um jantarzinho. No jantar tem um estrogonofe. Coma ele. É melhor do que você comer o arroz, do que comer um monte de salgadinho, velho. É melhor. Ah, no jantar tem uns lombos lá com molho madeira. Afasta o molho madeira lá, come o seu lombo só porque tá meladinho, ninguém morre por isso. Então é trazer, sabe, a vida real, sem mimimi, para que você também não seja uma pessoa inconveniente na vida, chata. Porque isso você vai conviver com isso uma vida inteira. Então, se eu estou de boa, comi muito bem ontem, posso estar de jejum, eu vou estar tapeando com água e limão, nem como estou de jejum. Então, cada dia você vai fazer uma escolha de acordo com o contexto e a vida que você levou, porque não serão iguais. Nem todos os dias de viagem, nem todos os momentos. Às vezes, por um estresse, aquilo já dá um gatilho de comer, sabe? Às vezes você até se propõe, eu vou comer bem, vou entrar em jejum, mas às vezes no caminho quebra um carro, dá um negócio, e aí você dá aquele gatilho de comer. Pronto, coma, toma um café preto lá com uma carninha, com um ovo cozido. É melhor do que qualquer outra coisa. Mas bora continuar. Então, dicas práticas, gente, né? Pra gente que está começando agora e quer aprender a comer. No primeiro momento, você vai sair da Carbolândia e você vai ter necessidade de comer de manhã, meio-dia e de noite, porque isso já está a vida inteira na tua cabeça, que eu tenho que tomar o café da manhã, almoço, jantar. Faça, meu amor. O que importa é que você coma carne, ovos, bacon, o que você tiver aí que você goste muito. Você está em fase de adaptação. Com o tempo, você vai ver que café da manhã não existe, que você vai acordar tão bem. Você vai tomar sua água com sal, seu shot, e você vai treinar, você vai ter energia, você nem vai lembrar disso. Aí você vai comer quando tem fome lá para 10, 11 horas, 1 hora. E aí você vai caminhando com duas refeições. Vai ter o dia que você vai dizer, nossa, eu vou comer hoje só uma vez. Eu comi tão bem, nem estou afim de comer mais, eu vou dormir. Naturalmente, as coisas vão sendo desenroladas. Você não tem que ter obrigação, não tem uma regra. Esse mapa vai de acordo com idade, com rotina, com a vida que a pessoa levou. Se a Às pessoa é vezes mais trabalha em uns horários loucos, aí tem que às vezes dá adequar a alimentação. plantão, exatamente, dorme, passa a noite acordada, é vigia. Tudo aí você vai adequar à tua vida, mas todo mundo consegue, pode ser carnívoro e Só pode. só tem uma regra que eu falo muito com o pessoal que fica desesperado no café da manhã. Ah, mas eu no café da manhã, não sei o que, beleza, come carne. Ah, mas eu não tenho vontade de comer carne no café da manhã. É cheio de novo carnívoro assim. Ah, eu vou comer ovo, não sei o que. Não, é só você pensar o seguinte: eu estou com fome de comer carne, ovo, ou qualquer coisa que seja? Não. Mas você tá com fome de comer um pão? Tô! Então você não tá com fome. Pronto, é uma regra ótima para vocês seguirem. Se vocês não estão com fome de comer carne, vocês não estão com fome. Entende? Essa é a grande verdade, ok? Então, em qualquer situação, tá? Muitas vezes a gente pega situações que a pessoa entrou na carnívora e perde a fome, né, Mimi? Aqueles primeiros 15 dias a pessoa fica até, gente, perdi a fome, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, gente, a insulina baixando e tal. Mas espera a fome real chegar. É só esperar a fome chegar, você não precisa comer aquele horário que a Mimi tá falando, a gente vem condicionado com várias coisas. Lógico que tem gente que tem rotina, igual a gente tem uma pupila maravilhosa, Fran, que ela é diarista. E o que ela conseguiu adequar agora, depois de um mês? Ela fez a última turma, tá fazendo essa agora já, assim, maravilhada. Ela já fez outros grupos carnívoros e que muito ovo, muito não sei o que, muito não sei o que. Não, ela tá se dando benzaça na Lion. E o que ela fez agora? Ela tá ficando em jejum, gente. Ela tá comendo quando ela chega em casa. Olha a liberdade que a carnívora dá. Então, ela não precisa mais levar carne, fazer aquela função toda, ou às vezes não tá com fome na hora de comer, e, cara, o rendimento dela, assim, dobrou, e ela tá, sabe? Então, assim, a gente vai adequando as coisas, entende? Tem um outro pupilo também, que ele é bem interessante a história dele sobre isso também, que ele trabalha em uma firma e não pode levar comida. Tem que ter o buffet ali,
E pouca carne, né? Tem aquele bifezão, saladas, arroz, feijão, não sei o quê. E aí é um pedaço de carne, né? E aí ele nessa, né, de não poder levar coisa, não sei o quê, sabe o que ele fez? Está fazendo há um tempo já? Quando ele vai para casa, ele come, que era exatamente o que os antigos romanos faziam. Não tinha essa coisa de café da manhã, almoço, tal, porque diminui o rendimento. Então, o que eles faziam? Eles acordavam, iam trabalhar, faziam toda a sua questão. Quando eles iam para casa, já comiam, entende isso? Então, assim, a gente tem que começar a adequar a nossa rotina exatamente assim. Entende? Porque senão a gente fica louco, a gente vai ter que comer naquele horário ali que tem que comer, a gente vai ter sabe? Tudo tem que, né? Tem que, eu tenho que tomar café, então tome, criatura, come um ovo, mas eu não quero. Então você não quer, você não tá com fome. Sua fome não é real. Às vezes a sua fome é de um copo de água com sal. É a sua fome. Ansiedade, né? Aquela coisa de você comer alguma emoção, alguma coisa. Porque você comer coisa que não te nutre e você achar que vai saciar o seu corpo, não tem como. E é isso que a Mimi falou pro Wellington. Ah, tô com uma vontade de comer doce. Opa, tem alguma coisa aí? É um alerta. Porque não é pra gente, estando Não é. saciado, estando bem, não é pra gente Ó, sentir essa algum vontade, gatilho, né, Mimi? Alguma coisa. essa vontade de doce que a gente tem, ai, no final da tarde tá me dando uma vontadezinha. Primeiro, você tá comendo pouco no horário que é para comer mais cedo. Está com pouca proteína, está com pouquíssima gordura e está com baixa hidratação. Essas três coisinhas aí precisam ser ajustados. O quarto item que faz também uma grande diferença é que horas eu estou dormindo. Porque você não está formulando os hormônios para lhe deixar tranquila para o dia seguinte, que você precisa ter esse equilíbrio emocional. Para fechar isso aqui, eu quero deixar algo para você anotar. Eu quero que vocês tenham um caderninho, viu, gente? Sem mimimi. Se você hoje entender que você não come para matar a fome, a gente já fica feliz aqui. Então, a partir de hoje, você vai colocar na sua mentalidade e você come com propósito. Eu não como porque minha barriga deu fome, não. Eu como porque eu vou colocar aminoácidos essenciais, porque meu corpo é feito disso. Eu procuro carnes mais gordas, porque meu cérebro só funciona com energia, com gordura. Minhas células é carne e gordura. O meu sangue, os meus ossos, meu cabelo, unha, tudo em mim funciona com carne e gordura. Então, eu estou dando aqui o material para formar hormônios, para quando eu for para o sol elaborar a vitamina D e tudo, gente. Hormônio, quando a gente fala, o povo pensa que é só hormônio para namorar, que é o que viraliza aí. Libido. E o hormônio D, que é para imunidade. Pronto, o povo só fala nisso. Mas cadê os outros? Dopamina, melatonina, cadê seu sono? Você está abrindo a boca de sono na horinha certa, no final do dia, quando o sol se põe? Então, são todos seus hormônios. Então, entendendo isso, que a partir de hoje eu não vou comer por comer, eu vou comer com propósito. Aí o jogo muda. Porque você sai daquela ideia de E ter isso é um prazer. ato de E isso é um ato de amor pela gente, né? A gente tem tanto cuidado, às vezes, com as pessoas, as mães têm tanto cuidado com os filhos, lógico, tem que ter, né, gente? Mas e o seu cuidado? Você come qualquer coisa, você come, tipo assim, uma maneira de amar os seus filhos, amar a sua família, amar o seu marido, é você se cuidando, né? Para depois você poder desfrutar a vida, você poder estar com saúde, né? Então, sim. Eu acho que é o maior autocuidado que existe, tomar muito cuidado com o que você coloca dentro da sua boca, né? E isso é tão descontrolado às vezes que as pessoas, olha o nível que elas chegam, né? Com os vícios e tudo mais. Mas aqui a Emília falando, chata agora sou eu, mas vou ter que chatear, mas vou ter que chatear. Ninguém se acredita em mim. Aprendi muitíssimo com vocês. Exatamente, amiga. Não tem que falar com ninguém, não tem que. Eu sei, a gente sempre fala isso, né? E é um assunto muito recorrente nos nossos grupos, porque todo mundo chega primeiro momento que tem esse vislumbre, né? Com a carnívora, a gente quer mudar o mundo à nossa volta e não funciona assim.
Não funciona assim, gente. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu tenho uma muito conhecida minha, muito. Vou contar bem rapidinho para vocês. Muito. Que ela a vida inteira ela teve alergias, teve aquela coisa de comer um miojo, sair um monte de pipoca na pele, de comer não sei o que. Hoje ela tá com 27 anos e ela tem dermatite, né? Lógico. Então tá um pouquinho mais estressada, tá um pouquinho mais não sei o que, aparecem as coisas, mas come totalmente errado, uma pessoa muito próxima a mim. E tá aí nos stories romantizando isso. E aí até foi anteontem, colocou assim, por acaso eu vi, porque eu sofro quando eu vejo, então eu nem vejo. Aí falou, não, porque. E um dos stories falava assim, Mimi, não, porque eu estou investigando se eu tenho dermatite atópica, ou de contato, ou de não sei o quê, ou de não sei o quê. Aí eu mandei, né? Porque eu sou dessas. Você tem problema intestinal. Aí no outro ela falou, Mimi, olha só, não, porque eu tenho uma autoimune e eu vou ter que conviver com isso a minha vida inteira. Eu falei, olha, para de romantizar isso, porque se você quer conviver com isso a vida inteira, fale por você, não fala que é uma condição, porque a gente está vendo aí o pessoal se curar, mas ela não quer nem saber, entendeu? Ela não quer nem saber, só quer saber de médico, pomada, remédio, descobrir, fazer aquele exame caríssimo de para saber exatamente o que tem. Eu falei, tira Ressonância. sabão em pó, tira amaciante, tira perfume que você usa, tira tudo, amiga. Mas é isso que a gente sente, né? Então, às vezes, eu não gosto nem de ver uma pessoa muito próxima a mim, tá? Muito. E eu sofro, porque eu sei que eu posso ajudar, eu sei que, né? E é o que a gente vê, mas não tá nem aí. Então é isso, amiga. As pessoas, é só quando elas buscam que funciona, tá? Então, assim, faça o seu, se cuide, porque já é muito a gente se cuidar, viu? Já é, né? E tem uma outra pergunta aqui, acho que a gente vai entrar no assunto agora da desparasitação, né, Mimi? Os enemas de CDS para desparasitar, amigo, a gente tá indicando CDS normal via oral. Enema a gente não fala muito porque a gente não faz, tá? Mas o enema tem que tomar muito cuidado. É bom uma vez ou outra, não é uma coisa ruim, não é uma prática ruim, só que o problema é que vicia, tá? Então, assim, tem muita gente que é viciadinho em enema. E limpa tanto, e limpa tanto, e limpa tudo. Tira tudo. Tira a bactéria boa, tira a bactéria ruim, tira tudo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas a gente não fala sobre enema porque a gente não faz, ok? Então, E a por que gente. a gente não faz? Porque faz enema, está presinho. Quem come em Carbolândia? Nós somos É, carnívoros. Temos o não intestino que precisa. funciona bem, não precisa. Precisa Mesma quem come coisa da questão do errado. fígado, né? Mesma coisa da questão do Quem está fígado. inflamado, quem está comendo cimento, glúten, lixo. E aí, compreendendo que comer é um propósito, a gente vai passar agora para a próxima etapa, que é o outro pilar, que é a desparasitação. Gente, você já imaginou quantos sintomas você já teve na tua vida, uma vida inteira, correndo para especialista para comprar uma pomada, para um remédio, fazer um exame para confirmar o que você já está sentindo? Mas você já pensou alguma vez que isso pode ser algum intruso indesejável aí dentro de você fazendo esse trabalho, né? Quem está aqui? Qual foi a última vez que desparasitou? Porque eu ouvi de um seguidor esses dias, eu fiquei chocada, um menino, a mãe dizendo, meu Deus, eu tenho um filho de 18 anos, eu nunca desparasitei Isso ele. eu nunca tinha também, Mimi. Nunca tinha. Nem na época até da sua avó, você falava que ela desparasitava vocês e tal, não sei o quê. Mas eu não tive essas experiências Minha mãe também. dava toda a férias do meio do ano, né, que a gente dava em escolinha, quando era em junho e em dezembro, uma colher de rícino, gente, saía inteiro. Puxava assim, ó, aquela coisa rosa, comprida pelo bumbum. Imagine eu, gordinha, açucarada, que eu vivia comendo doce 24 horas. Era bolacha, doce. Toda mesadinha que eu pegava era na vendinha, vinha com a sacola. Era o meu programa favorito para o supermercado fazer minhas compras. Só açúcar, só tranqueira. E ela já fazia isso. Eu acho que eu tenho, sabe, uma saúde até bem considerável para o estrago que eu já fiz na minha vida, por conta dela ter feito isso sempre, desde pequenininha. Então, minha mãe era assim, eu sou, Esses, te- admiro esses tempos demais. atrás aí eu tomei, eu fiz aquela.
Fiz aquela pessoa tá falando aqui que eu lembrei agora. Você falou do óleo de rícino, de tomar, é uma coisa muito recorrente. O pessoal pergunta bastante pra gente. A gente não tem protocolo de tomar óleo de rícino, mas chegou na lua, quer tomar óleo? Pega uma colher do óleo e toma. Simples Qual assim. é a questão que a gente não Simples. ensina? Gente, isso aí a pessoa tem que ter muita sabedoria. As pessoas tomam uma IVM, aí porque dá uma diarreazinha, vai no banheiro e já fica cheio de mimimi. Você imagine você enjoar, você imagine se isso sobe e sai pela tua boca. Porque não sai morta, não. No meu caso, na minha experiência da minha infância inteira. Bora voltar para a live. Deu uma caidinha, mas a gente vai seguir aqui falando sobre desparasitação. Então, bora lá esperar o pessoal voltar para a gente continuar aqui. Bel chegando, Doroteia. Essa é a parte 2 que a gente estava papeando, mas a gente vai retomar, deixar a Carlinha voltar. Sejam todos bem-vindos. Vamos entender um pouquinho aqui sobre desparasitação. Josiane, Ruth, Lilian, Elitier. Cadê a Carlinha? Carlinha chegou. Bora lá. Oi, Ai, não tô lhe vendo. Mas de bora novo, lá, gente, gente. não Esse acredito. assunto é tão polêmico e às vezes as pessoas ficam, né? Ah, porque não fala? Porque não pode, gente. Tem certas palavras que não dá para a gente falar aqui. Então a gente vai, né, continuar um pouquinho aqui sobre esse assunto para finalizar e passar para o jejum. Né? Carlinha quer falar alguma coisa? Não, a gente estava falando sobre outros, até bom falar sobre outras questões de desparasitante, né? Como tintura, como rícino, por exemplo. Gente, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser aqui. A gente fala o que a gente usa, o que a gente faz. Então, por isso que a gente não tem aí, né, outros protocolos. Tem o protocolo Sem Mimimi, que é um protocolo exclusivo no Desafio Sem Mimimi, tá? É um protocolo nosso. E aí tem uma outra coisa ali e tal. Então a gente fala bastante na série Câncer também sobre os antiparasitários e sobre esse tema junto. Então tem outras questões ali também. Mas alimentação, unir alimentação carnívora, lógico, né? Que é uma alimentação extremamente desparasitante, com ciclos de IVM, com os protocolos ali, ó, X, BS que a gente faz, gente, isso é limpeza total. Então a gente, né, já tá fazendo o suficiente, tomando sol, matando os fungos na pele, matando, né, e tal. Então, assim, é basicamente isso, né? As outras coisas a gente não, porque vocês não falam de tintura, tal, porque a gente não usa, é muito complicado, né? E, às vezes até perigoso Não é fazer. nem só complicada, porque como a gente trabalha para bastante gente, gente, isso é algo que tem que ser muito específico, tem que ter muito cuidado. Eu já vi casos de pessoas tomarem e soltar tanto e congestionar e ter que ter caso cirúrgico para tirar com pinça, assim, tipo macarrão. Então, não é o nosso propósito, entendendo que carnívoro ele já desparasita naturalmente. A gente entra com IVM com outros propósitos, tanto de ajudar o caminho, ser mais leve, como de limpar o fígado, como limpar, né, cérebro e todos os benefícios que ela traz. E aí, onde é que a gente quer chegar? Se você é a pessoa que nunca fez, o que é que eles se alimentam? Se alimenta de industrializados, se alimentam de metais pesados, se alimenta de inflamação. Então, às vezes, a pessoa quer ter uma saúde maravilhosa, acha que está fazendo tudo, mas, gente, é imprescindível com a vida que a gente leva, com tanto de produtos que a gente coloca, de maquiagem, de corpo, de chão, de casa, Wi-Fi, tudo que leva-se à boca, precisa, gente, porque isso tem na água, tem em todo lugar. E Então, é presta atenção algo. numa coisa importante também que a Mimi tá falando do que eles se alimentam. Eles se alimentam dos suplementos que vocês tomam também, tá, gente? Então, uma coisa Exatamente. importante para vocês entenderem, tá? Tem muito parasita aí se alimentando de ferro, esses negócios aí que vocês injetam na veia e tal, né?
do suplemento, as cápsulas, tanta cápsula, né? Eu lembro que eu tomava muita cápsula. E essas cápsulas têm a celulose, tem toda a questão dos elementos ali. Então, assim, primeiro que você está tomando suplemento demais porque você tem uma alimentação inadequada. Segundo que você está tomando suplemento demais, se você tem uma alimentação inadequada, o seu intestino está uó, entendeu? Então, assim, primeiro que você não vai absorver, e segundo que os parasitas vão usar. Você tá ali alimentando o parasita, fazendo xixi, cocô caro, então é isso basicamente. Só queria complementar isso, porque tem gente que vive de suplemento e acha que tá arrasando, né? Nossa, meu Deus, E o que compro é que tudo. vai acontecer, gente? Não precisa fazer exame. Caramba, eu fiz exames uma vida inteira, desde minha infância, nunca dá nada. Nunca deu nada. Mas o bumbum era coçando e minha mãe sabia, porque um monte de menino, rangendo dente, coçando cabeça, com coisas de pele. E ela, com toda a sabedoria, nem existia essas coisas, mas ela dava óleo de rícino, que é minha avó, minha mãe, né? Sabedorias ancestrais. Então, quais são os sintomas comuns que a gente tá claro, você vai lá e faz o processo, não precisa gastar não com laboratório. Desejo demais por doce, irritabilidade, pele com problemas de pele, Alergias. alergias, acne, insônia, ranger os dentes, pensamentos baixos, baixa energia, vontade de ficar só na cama, deitadinho, quietinho, sabe? Preguiça demais, uma pessoa sem energia, sem vontade de viver. Ela tá cheia de parasita, gente. Então não tem nem, não precisa nem dessa lista aqui, porque fadiga, mau humor, tudo isso a gente já está cansado de saber. E a gente precisa, vez ou outra, fazer uma faxina interna. Então, quando a gente entende isso e se faz isso no nosso lar, a gente economiza de estar gastando um monte. Porque vira e mexe, o que vai acontecer com quem não desparasita é ter aquelas gripes recorrentes todo mês, é ver cabelo caindo, vai lá comprar um monte de produto, fica gastando e não vai resolver, porque a causa está lá dentro e começa, né, na bagunça que a gente faz por comer errado, por comer açúcar, e por um estilo de vida, sabe, que suja mais do que limpa. Então, é você fazer a faxina interna. Então, quando a gente limpa a casa por dentro, o corpo volta a ouvir a nossa sabedoria. Então, entendendo isso, Limpar primeiro, né? Limpar primeiro. Para com tudo. Cara, é o básico. Tem uma pergunta aqui, Mimi, da Rec Morgana, que a gente não pode responder, tá, amiga? E a OX, por que tomar, amiga? Entra no desafio, veja o nosso conteúdo aqui. Tem algumas passagens aqui que a gente ainda falou, porque a gente perdeu 2 lives já. Levamos gancho no nosso canal do YouTube por esse tema, tá? Então a gente não vai falar, ok? Então, assim, tem material no feed, meu amor. Dá uma infelizmente, olhada tem no meu feed, material tem um também. reels enorme Tem no meu, explicando. tem no Tem meu nos também, tá? destaques, É tem porque a nos gente não pode. destaques também, porque são coisas que a gente colocou lá atrás e tá aí, ainda aproveite enquanto tá aí, Esse né? A gente assunto, não dá para esse falar. é o assunto típico que fez a gente quase perder aqui as nossas contas e tal. Então, a gente já tá falando de um assunto complicado agora. Vocês viram que a live caiu, isso, né, não é uma coisa. Mimi, fala sobre a IVM que deu a sua afilhada. Uma outra coisa importante, gente, a gente entender que na bula do negócio lá. Né, Mimi? Já tô avisando aqui para É, você não falar muito, não é, pode, entendeu? Então, assim, mas, mas depois a gente fala por direct, amiga. Senão a gente- Nem o Peter. Agora perguntam pro Peter, ele fala, segue a bula, entenderam? Então, assim, a gente consegue falar coisas para vocês além lá dentro, tá, gente? Porque ó, eu gente, sei que a Mimi começou aqui falando, aí você mas vê que já cai. A bula, complicado. burla, ponto. Então, aquilo, só para você entender, aquilo é dose homeopática para fazer cócegas. Ponto final. Então, indo para a história da minha filhada maravilhosa, da Marina, foi o seguinte: a mãe precisou viajar, então ela ficou com a avó dela e ela gripou. E aí ela estava lá sem conseguir dormir, e aí me ofertaram essa bênção de estar com ela, né, por 2 dias. E eu fui buscar. Mas, gente, não tem como. A gente que cuida da saúde, só em olhar, a gente olha a cor da pessoa, a gente sabe o que é.
A gente olha o narizinho escorrendo, não era um líquido linfático, aquela aguinha de algo que está começando uma inflamação, não, era um catarro denso, amarelo, coisa, ó, e juntando lá. Ela tem 10 meses, ela só toma leite de lata, daquele leite especial caríssimo, né? Não anda, não bota o pé no chão, sempre calçadinha. E aí, quando eu peguei aquilo, quando ela chegou aqui, eu saí desmontando a boneca, né? Nada de fita na cabeça, amarrando aqui a pneu da menina, circulação. Tá, tirei laço, tirei roupa, tirei tudo. Digo, vamos pro sol, vamos pra natureza. Porque eu vi que precisava se regular, porque a mensagem é: não dorme, não está dormindo, porque tudo é o dentinho. Mas, gente, vou ser muito sincera, né? Eu vou ter netos ainda com fé em Deus para provar isso. A mesma coisa que a Carlinha fala: a menopausa não existe. Então, esse dentinho, a gente sabe que a gente nasce dente, tem o dentiqueiro, é um desafio, mas se você está inflamada, ele é muito desafiador. Eu digo porque eu faço implantes e sei o que é isso. Uma recuperação de quando eu fiz na Carbolândia e de quando eu faço hoje na carnívora. Uma pessoa desinflamada, ela passa pelo processo com muito mais leveza, com muito mais amorosidade. Primeira coisa que eu fiz, eu guardei a lata velha do leite velho lá na bolsinha dela. Peguei, comprei caldo, né, mocotó bovino, fiz caldo de ossos, ovinho para ela mexido, aterramento, banho de sol, porque a cozinha dela estava gritando ali para aumentar a imunidade, vitamina D, para, né, ossos fortes. No banho dela eu coloquei magnésio, cloreto de magnésio, isso é bênção, porque como é um sabor desafiador que a criança não vai beber, e como a cápsula a criança também não engole, a solução inteligente é colocar uma aguinha gostosinha, morninha, dentro de uma bacia, de uma banheirinha. A banheira dela não veio, né, porque eu peguei ela assim, de uma coisa que foi inusitada. Eu peguei a banheira aqui mesmo, lavei, que aqui é sem mimimi, como vocês viram lá, tá lá no Rios, no meu feed. Coloquei ela, coloquei toda a embalagem, são 33 gramas que vem no pacotinho do cloreto de magnésio, e isso é remédio, isso é um suplemento, isso é um alimento poderoso. Melhora ossos, é relaxante muscular, é desinflamador. Ela dormiu depois lindamente. Ela melhorou a imunidade, porque o magnésio, gente, ele tem mais de 300 funções no nosso organismo. Ele é incrível. Então, para bebê que não vai ingerir, você coloca ele dentro e fica lá brincando, regando ele, porque a gente não come pela pele. Quando a gente vai para a praia e fica dentro da água do mar, a gente não está lá se nutrindo dos minerais, a mesma coisa o bebê. Então, foi super gostoso. Limpei a dieta dela e aí eu disse: não, gente, lua nova, eu não vou resistir a isso, não. Nem falei com a mãe, que eu disse: não, para coisa boa, essa pergunta não. Não é maltrato, é benefício. Peguei, quebrei com um martelinho o comprimidinho e coloquei na comidinha dela, que eu fiz o quê? Eu fiz carne moída, peguei o caldo de ossos, cozinhei a carne Gente, moída, caldo de. Mimi não pegou caldo de ossos, Mimi pegou caldo de caldo carne, de mocotó. Não, caldo não de confundam. mocotó bovino. Eu só Mocotó cozinho no tempinho dele não é amolecer osso. a carne. Não é cozinhar horas, não. Eu cozinhei o mocotó. Quando está a ponto macio de comer, pronto, é aquele caldo, um negócio de 30 minutos, 40. Não é ficar lá por horas, não. É só cozinhar. E aí eu peneirei, fiz a carninha moída e coloquei pedacinhos pequenos de macaxeira, porque como ela ingere, eu não quis modificar a alimentação dela por conta de um dia. E É, só aí, para criança, não tem problema nenhum. Coloquei uns pedacinhos de macaxeira e depois eu triturei e dei a ela como uma papinha. Então, esse comprimidinho que eu machuquei, eu coloquei num cantinho, misturei aquele pouquinho da comida e dei ela de uma vez só, para garantir que ela tinha tomado a IVM inteira. E depois continuei dando a comidinha dela. Caramba, foi impressionante. Na próximas fezes dela, tá lá registrado, tá no meu perfil. eu Olhem lá, vi. né? Quem está aqui pode ver após a live. Quem não vai ver isso no YouTube qualquer hora, só é vir aqui, Miriam ABS, ponto oficial, vai estar lá. Você vai ver com seus olhos o que saiu. Não foi muita, não foi pouca coisa. O que é que as pessoas dizem? Porque eu já vim orientando a mãe de muito tempo. Aí o que é que as pessoas pensam? Ah, bebê, nem bota o pé no chão.
Ah, não, mas só que come, gente. É uma bolachinha, é uma açuquinha, é o irmãozinho maiorzinho que come o fine, entrega, Mas, bota na gente, tem boca. toda a questão, Mimi, que vem da E mãe. nasce dentro Aonde do que ela ventre da foi, mãe, aonde que exato, ela foi gerada? Então, assim, parasita que a mãe tem vai parar com nele também, certeza. entendeu? Então, assim, E aí, é gente, um ó, de um catarro amarelo, sabe que é de um dia para o outro? Essa menina soltou tanta secreção, saía secreção pelo nariz, era por baixo nas fezes, muita limpeza. Ela saiu daqui 24 horas depois, vamos dizer assim, com líquidozinho linfático bem aguosozinho, porque já tinha limpado muito. Mas aí volta pro lado, né? Ontem eu perguntei, comadre, como é que está aí, minha filhinha? A gripe voltou a ficar forte. Por quê? Porque volta a dar o industrializado, gente. É um produto químico, leite de lata. Não tem como. Porque qual é a sugestão nossa aqui? Pessoas que não têm leite, que pode acontecer, a gente tem o leite de cabra, que é uma fonte muito boa para quem não puder, né? caldinho, Amamentar. caldinho de carne, caldinho. E Não, se era para ter lógico, dentinho, não tem que ter leite mais. É caldinho de carne, tem pé de galinha, tem a carne, tem mocotó. E aí a pessoa vai fazendo a comidinha mesmo real, uma comidinha quentinha, feita na hora, nada de requentar, de guardar para depois. Todo aquele amor, né, gente, aquele colo. E o aterramento, ela viu o nascer do sol, viu o pôr do sol, que é outro medicamento. Regula tudo, gente, dentro da gente, os hormônios, nosso ciclo circadiano. E ela ficou tão feliz, foi uma bênção, e a mãe ficou até decepcionada, porque quando veio buscar, quando a mãe deu o braço, depois de uma semana que estava longe dela, que a mãe viajou, né, no início da semana e já era domingo, a mãe achou que ela ia morrer de cair pro braço, né? Ela virou assim, não queria nem ir. Aí eu disse, tá vendo? Já tenha certeza que ela foi bem cuidada, não houve maltrato, porque as pessoas confundem isso demais. Ah, eu vou dar isso não pro meu filho. Ah, eu vou retirar o pão do meu filho, ele vai sofrer, vai chorar. Gente, a gente chora, deveria chorar de vê-lo doente. ou Não aquela de ver. história que criança tem que comer tudo. Ai, criança tem que ter essa liberdade de. Gente, isso é o maior tiro no pé que existe, porque criança só come o que vocês dão. Então, assim, basicamente, né? Porque tem a vida lá fora, tal. Mimi, vamos continuar aqui. Suplemento infantil cheio de açúcar, tananã. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa relacionada a essa questão da IVM de farmácia estar contaminada. Amiga, tá tudo contaminado. A gente sai na rua aí, a gente já sente a contaminação. Vocês estão lindas, obrigado, Dani, pupila linda. Daiane da turma 23, oi, amiga. A gente tem conversado um pouquinho no WhatsApp, né? Tenho te acalmado um pouquinho. Enfim, né, amiga? Carnívora é real. Ok, desculpe. Imagina, amiga. Meu irmão tá Morgana, aqui, ó, obrigado, Carla, obrigado Moab. pela tua Parabéns pela pergunta. live. Moab Tech. Que lindo. Sigam, gente. Meu lindo, meu irmão mais novo. Não, e a gente tem que fazer outra live, hein? Por Vou favor, hein? marcar. Queremos Ótimo. outra live. Semana que vem, já escolha aí um horário na sua agenda. Semana que vem. É pedido de Uhul! irmão. Nunca lhe pedi É, nada. Moab, ó, Só que não. a Daiane falando aqui, a Carla me ajudou na leitura do meu exame, foi muito amorosa comigo e a Mimi no Instagram sempre me respondendo quando eu incomodo. Ah, incomoda nada, gente, mas é porque a gente tem umas ideias. A Dai, ela tá aí uns mesinhos aí na carnívora e ela já queria provar a cura dela do negócio dela. Eu falei assim, amiga, calma. Mas o exame dela está bom, tá, gente? Então, assim, então eu consegui acalmar ela um pouquinho. Ainda não entrei no desafio 28, mas já estou adiantando por aqui. Ah, Fátima, estamos te aguardando, hein? Até o dia 10 você entra, hein, Fátima? Eu falei, agora eu só vou falar com a Fátima se for para fazer a inscrição dela. E olha a Fátima aqui de novo. O Agora, que gente, aconteceu? para a gente Caiu. fechar esse assunto, né, da desparasitação, vamos voltar para o mesmo parâmetro sobre toxina e sobre desparasitação. Entenda também que desparasitar não é matar bicho, como as pessoas pensam. Parasitar é você manter a água do teu corpo limpa, manter seu corpo limpo. Né? O que é que a gente tem feito tanto que tem que estar lá direto, retirando, 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 sabendo que eles não gostam de gordura. Então, se eu como gordura suficiente, eu já desparasito naturalmente.
Vez ou outro, quem está na carnívora sente isso. Diz, nossa, hoje do nada foi ao banheiro e teve uma descarga. E você vê que ali é um cheiro diferente, uma cor diferente, porque comeu um pouco mais de gordura, porque eles detestam gordura animal. Deixa Então, eu só falar uma coisa aqui, Mimi, rapidinho. A Dai falando, eu mostrei o Reels da fralda da Marina e isso convenceu meus colegas a comprar ivermectina. ai, Gente, essa gente, tem uma fralda pessoa aqui para deu o dar que um falar. beijo, Carla. Eu abri. Auxiliadora. Auxiliadora Hein? é minha cunhada, auxiliadora, que eu amo demais. Estou morrendo de saudade dela. Ela entrou aqui na live. Oi, Beijo, auxiliadora, meu amor. cunhada da Mimi. Fiquei Então, muito impressionada. galerinha, entendendo que a gente nutriu bem o corpo, deixa ele potente, a gente desparasita, por quê? Porque são coisas que a gente vem colecionando há anos, então a gente vai dar uma ajuda. Mantendo esse corpo limpo, tomando shots, mantendo nossa água, sabe, boa, de qualidade, naturalmente a gente vai entrar no terceiro pilar, que é jejum. Porque o que que acontece? Não tem como, gente, você entender sobre o jejum, colocar ele na tua rotina como algo natural, se você não está nem nutrida. Você não come um monte de açúcar e entra em jejum, que você não vai dar bom, você vai achar que não consegue e não vai conseguir. Ou vai ser uma coisa desesperadora contando segundos para começar a comer novamente. Porque você não tem nutrição no corpo, você está caramelizada, açucarada. Então, fica aí essa dica para a gente começar a entrar nesse assunto, porque depois que o corpo é nutrido e limpo, ele faz o quê? Ele pode descansar, ele acalma, né? Se é uma coisa que eu sou grata demais à carnívora, é sair da compulsão. E só consegui isso quando eu nutri meu corpo adequadamente. Foi quando eu desparasitei. E aí a gente entra em pausa de uma forma gradativa e natural. Comecei com algumas horas, 14, porque é fácil, gente. Se você come, vamos supor que você jantou 19 horas e você vai dormir, 7 horas da manhã você já tem 12 horas de jejum. Então ninguém pode dizer na vida que nunca fez um jejum. Porque as horas que você dorme, naturalmente já é um jejum. Você pausou Mas ali tem 8 gente que horas. acorda, né, de madrugada e vai assaltar a geladeira. Porque É, tá gente. ainda com o corpo muito açucarado. Eu era essa pessoa quando eu era obesa da Carbolândia. Eu acordava 1 hora da manhã, comia, deitava, acordava 3, comia. Sabe? Isso é uma coisa, é doentio, verdadeiramente. Então, jejum não é punição, jejum é autonomia emocional. Jejuar é você ter a capacidade de estar tranquila, bem nutrida e pausar o seu corpo, deixando ele restaurar. Porque se você come distante, distante, ele só digere, digere, digere. Ele nunca tem tempo de cuidar dos seus órgãos, de fazer a limpeza, de cuidar do que precisa ser cuidado dentro de você. Sim, jejum é incrível e é o que a Mimi falou, é o nosso natural, né? Se a gente. E uma coisa muito básica de se falar, se a gente não tá comendo, a gente tá em jejum. Independente, tá? Se você come de 3 em 3 horas, se você come não sei quem, é um jejum. E ele tem que ser da forma mais natural possível, né? E quando a gente. E a carnívora traz isso pra gente com uma facilidade, porque a gente está associado, é muito mais fácil, né? A gente comer várias horas depois, não tá sobrecarregando o sistema digestivo, tá, assim, curando o corpo. Então, assim, é incrível. A gente está entrando agora, lembrando. No Desafio Sem Mimimi, nessa parte do jejum, né? E é muito legal, porque várias pessoas se superam, né, Mimi? É. Os maiores benefícios que traz, né, o jejum. Primeiro é a regeneração celular. Gente, é uma renovação, a autofagia. O que é isso? É sua célula boa, ela tem força, né, e tá lá pronta para devorar as que estão danificadas. E isso faz o quê? Tirar flacidez, sabe? Quando você tem pele sobrando depois de emagrecimento, você tá lá devorando o quê? Doenças. É como se fosse você comendo você mesmo. E a Só que própria fica, cura, né, que ela é a promove. própria cura acontecendo internamente. Segunda coisa é regulação de glicose e da fome. É muito impressionante como você ganha essa autonomia, como você percebe, meu Deus, eu não acredito que eu consegui. Então, eu jamais acharia possível fazer um jejum de 3 dias, como eu fiz depois da carnívora, onde eu não conseguia ficar 2 horas. Gente, eu não conseguia ficar 2 horas sem comer. Para fazer exame de sangue era um tormento. Eu passava mal de desmaiar. Tinha que botar na frente das grávidas, de idosa, de tudo. Entra com a Mimi,
porque de tanta resistência à insulina, de tanto açúcar, de tanto vício que eu vivia. E o a terceiro grande benefício, porque são inúmeros, eu linkei os três principais, além de regular, né, o seu corpo, a glicose e a fome, reparo celular e clareza mental e espiritual. Você dá um salto na tua vida. É impressionante esses três benefícios que eu acho assim os principais que o jejum entrega e nós carnívoros fazemos de uma forma natural. Porque como a gente está bem nutrido, a gente entregou tudo que é mineral, vitaminas e aminoácidos, o corpo está lá, ó, na maior calma. E você entra em jejum, o que é que pode se tomar no jejum? Você pode tomar, se for o jejum calórico, água, água com sal, água com gás, café e chás. Mas tem um outro modo que é o jejum metabólico, para quem quer ficar no modo de jejum, mas ingerindo pequenas coisas que não ultrapassam 300 calorias. Então você pode tomar gotinhas de limão, botar limão na água, você pode colocar um pouco de gordura no seu café e você pode tomar pequenos calos de osso até comer carne, gente, se não ultrapassar 300 calorias no dia. Você vai se manter em jejum, só que esse chama-se jejum metabólico. É isso que a gente está treinando dentro do desafio. A gente começa com jejuns, né, adaptativos, de 14 horas, de 16, aí eu vou ensinando, a gente está praticando isso essa semana. Para a semana que vem a gente entrar no jejum longo, e quem se sentir apta, preparada, faz junto com a gente 3 dias de jejum. E é incrível, sabe, essa experiência. E fazer em conjunto não tem preço, né? É um valor imensurável, porque a troca de experiência, o que a gente convive junto lá dentro, é surreal, né, Carla? Sim, a gente chegando nessa parte, a gente vê a superação de tantas pessoas. Uma coisa que eu queria comentar, muitas pessoas já, né? A gente já fala de jejum há anos já, né? Não, não é um assunto novo, entende, gente? Então eu já comecei a fazer jejum intermitente, por exemplo, há 20 anos atrás. Aí é loucura mesmo, porque a galera não entendia mesmo o que estava acontecendo. Mas hoje entendem. E a gente pega muita gente que vem para o desafio, muita não. Mas algumas pessoas que vêm para o desafio, e é muito interessante porque a pessoa já chega falando, eu sou praticante do jejum, eu faço 3, 5, 7 dias, mas a pessoa fazendo na Carbolândia. Olha só que loucura. E quando ela experiencia, quando ela começa a se tornar carnívora, tem toda a adaptação, quando ela experiencia um jejum carnívoro, ela fala, uau, uau! E aí já começa a contar as experiências ali, que é muito interessante essas diferenças, porque assim, não tem nada de perigoso fazer jejum, tá? Eu vejo muita gente falando assim, ah, você está fazendo o jejum da forma errada, você está fazendo não sei o quê. Lógico, que tem, assim, se você estiver bem nutrido de gordura, melhor coisa do mundo, se você conseguir comer uma quantidade considerável antes, carne, gordura, para você nutrir o seu corpo, para você poder aguentar. Mas também, nós como seres humanos, né? Aí entra o pensar é grátis, né? A gente tá várias situações, a gente não é evolucionista, mas várias situações em que, por exemplo, peregrinos tiveram que viajar horas e horas e não sei o quê, e tinha, né, e tinha todo aquele contexto de não ter comida sempre e de tal, não sei o quê. Qual que é o perigo disso? Entende? Então hoje eles problematizam muitas coisas. E aí você vai parar de comer, por exemplo, parar de comer determinada hora e você tá na Carbolândia, de repente você para de comer, eu vou fazer um jejum. De repente rola uma hipoglicemia. Opa, mas isso é um problema gerado pela Carbolândia, não é pelo jejum, né? As pessoas no seu processo, milhares de anos atrás e tal, nas suas peregrinações, as tribos e não sei o que, não tinham essa quantidade toda de carboidrato que se tem hoje para fazer. Por isso que eu às vezes eu faço piada com essa dieta da selva, pegando um pouquinho o gancho, porque não entra muito na minha cabeça aquele tanto de fruta e esse nome dieta da selva, porque na selva não tem nem fruta. Na selva tem formiga, tem um tatu, tem não sei o quê. Quando você vai achar uma manga na selva? Quando você vai achar aquele pratinho de fruta? Aí tá lá o carnívoro da selva com aquele pratão de carne e já o prato de fruta do lado, já para fermentar tudo. Beleza, vai ser melhor que pão, bolo, bolacha, tal, mas
não entra muito na minha cabeça, sabe? Essa coisa. E aí rola uma hipoglicemia, porque a pessoa não tá carnívora. A dieta da selva não é carnívora, tá, gente? O amigo aqui tá perguntando: o creme de leite pode quantas vezes? Não, amigo, a gente não usa isso, tá? Creme de leite é terrível, é over, tá? Isso aí é pra dieta animal-based também, tá? Não é carnívora estrita, ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que você vai ficar constantemente dando picos na sua insulina, na sua glicemia, entende? Então, assim, não é. Aí a pessoa vai fazer um jejum, é isso que eu quero chegar. Vai ter hipoglicemia, vai sair falando mal do jejum, que faz mal, não sei o quê, porque teve hipoglicemia. Só que tem essas pessoas também que estão no contexto Carbolândia e conseguem fazer um jejum de 5 dias, né? E, assim, acredito que não estejam mentindo, mas é uma coisa que eu fico às vezes pensando como isso é possível, porque na Carbolândia é muito difícil. Eu conseguia fazer um jejum intermitente normal, pular o café da manhã, às vezes pular, enfim, almoço, que seja, mas eu não conseguia fazer um jejum de 24, 48, a partir de 48 horas, entende? E olha que eu já sou praticante do jejum intermitente há muitos anos, né? Que eu já cortei ali algumas coisas e tal. Vivi um pouco na Carbolândia, né? Mas é outro nível o jejum quando você está em cetose. É outro nível, é outra coisa. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei em jejum, acho que não me lembro que turma que foi, os 3 dias, né? A primeira vez, que não é em toda turma que eu faço. Às vezes a gente está viajando, às vezes a gente está né? Esse de 3 dias eu falei, uau, meu Deus, e assim, nunca tinha feito, né? Tipo, eu nunca tinha experienciado assim uma coisa tão longa, né? De ficar sem comer e tal, porque tem toda a parte do tempo também, o que você vai fazer no seu tempo, né? Então tem toda a parte psicológica também. É muito legal e é muito legal ver como que as pupilas se superam e ficam felizes. Gente, passei um dia, meu Deus, nossa, tá, tô sentindo aqui umas coisas estranhas. Já no segundo dia, nossa, parece que eu tô no céu, parece que eu tô voando, né, Vivi? Parece que eu tô. E aí é entender que um corpo nutrido, ele não implora por comida, sabe? Ele escolhe quando ele quer energia. E aí a Soá está perguntando aqui, Miriam, quem tem transtorno bipolar, a carnívora ajuda mais que uma alimentação com folhas, vegetais, carboidratos e proteínas? Obrigada. Gente, quem tem transtorno bipolar está desnutridíssimo, precisa de muita gordura animal, comer mesmo gordura, imprescindível desparasitar, sabe? Eu te desafio a experimentar, viver uma estratégia com a gente. Venha para a turma 28, entendeu? Você vai comprovar o que eu estou falando no seu sentir. Você vai ver melhorar seu humor, sua energia, sua mentalidade. Você vai estar inserido no meio, sabe? De cura mesmo, de pessoas que estão ali E só vibrando e para fazer um buscando. adendo, e só para fazer um adendo aqui para a Soara, ela fez uma pergunta interessante. Quem tem transtorno bipolar, a carnívora ajuda mais que uma alimentação com folhas, vegetais, carboidratos e proteínas? Amiga, uma alimentação com folhas, vegetais e carboidratos causa o transtorno bipolar, tá? Então, assim, tem que inverter essa sua pergunta, tá? Carnívora pura, transtorno bipolar, ansiedade, depressão. Por quê, amiga? Porque o nosso cérebro é 70% gordura animal, ele é 20% colesterol, tudo que reveste as nossas membranas celulares do cérebro, neurônios, a bainha de mielina é colesterol. O colesterol vem da gordura animal. Entende? Então hoje, por isso que está tão comum hoje TDAH, transtorno bipolar e todo mundo sendo diagnosticado com alguma coisa e ganhando os remedinhos ali para ficarem dopadinhos, né? Porque todo mundo ficou louco, né? Todo mundo ficou meio que. E às vezes eu vejo isso hoje, é igual você falar que criança hoje não pode ser levada. Criança tem que ser um robozinho. Se ela é levada, se ela é hiperativa, nossa, é Ritalina para ela, entendeu? Então, assim, alimentação carnívora cura, amiga. Gordura animal, tá? Agora, ó, Carlinhos, essa pergunta dela. Se ela está ingerindo muito vegetal e fruta, isso é alimento de parasita, gente. Ele pega essas fibras desse açúcar, ele faz as casas dele, os biofilmes. Precisa de muita desparasitação, você precisa passar longe dessa alimentação. E é muito óbvio, se é isso que você come, você está assim. Olha que interessante pensar sobre isso. E, Se e o que, fosse e o que bom, você estaria bem.
E o que que é o transtorno bipolar, Mimi? É um transtorno, né? Assim como, por exemplo, e aí eu vou chegar onde eu quero chegar, onde deixa a pessoa feliz, triste, enraivada e não sei o que, não sei o que, a pessoa não tem muito controle sobre as suas emoções. Acho que é mais ou menos isso, né? Enfim, o que, tipo assim, parasita, vocês não têm noção do que eles podem fazer com a nossa cabeça. Eu sempre dou o exemplo do parasita do toxoplasma, que é o Tigonde, e ele deixa as pessoas esquizofrênicas. Ok, gente? Então, assim, imagina outros que existam, né? Deixa a gente com sentimento de raiva. É o que a Mimi falou lá no começo da live. Pensamentos baixos. O que que é um transtorno bipolar se não é a pessoa com pensamentos baixos, com pensamentos que, né, que não estão ali? Porque sim, gente, a gente pensar em várias coisas ao mesmo tempo, a gente tá meio assim, assado. Normal. Hoje categorizaram isso como doenças, né? Também. Então, não tô falando que você não tem, amiga. Talvez nem até seja você, né? Pode ser uma outra pessoa, sei lá, né? Enfim, mas carne e gordura cura. Josiane, continua a promoção para ex-alunos? Sim, amiga, R$ 99, ex-alunos. Uhul, né, Bibi? E aí, gente, para a gente fechar esse ciclo, nutrir, limpar e pausar, esse é o ritmo natural da vida e também do corpo. Então, quando você começa a se nutrir de verdade, elimina o que não serve, respeita o tempo do seu corpo, a compulsão, o cansaço e a confusão mental, que é que nossa amiguinha perguntou aí, começam a ir embora. Você precisa estar a soar lá no nosso desafio na Turma 28 para você viver, sabe, essa experiência e comprovar o que a gente está falando aqui. Então, o convite final é você vir para o desafio. Começa dia 10, mas só que nunca é no dia 10, porque 10 é a vivência juntinho com a gente por 21 dias. Mas vai começar o desafio para você, sua transformação, a sua expansão de consciência e ganhar conhecimento a partir do ato da inscrição. Escreveu hoje, já vai cair no Esquenta, que é um grupo que a gente tem, fechado, silencioso, onde você vai receber várias aulas, se preparar para no dia 10 você estar pronta. E dentro disso aí, você ganha as 4 estações da alma, onde você vai olhar um pouco para você, porque essa sua parte emocional tem a ver com muitas coisas internas que você vai também sentir, perceber uma mudança clara junto com a gente nos 21 dias. A gente trabalha muito a mentalidade. Como também você vai receber de presente uma série Câncer, que é algo incrível, um conteúdo, sabe? Diferenciado, que você não encontra em qualquer lugar, para que você comece a expandir a sua cabeça com relação ao que realmente é saúde e o que enganaram para a gente uma vida inteira. Então, para fechar isso aqui, eu vou deixar a Carlinha falar. Tem uma coisinha para falar, Carlinha? É isso, né, gente? Desafio sem mimimi. Paulinha tá aqui falando, lista branca nas unhas, o que pode ser parasita, pode ser desnutrição, enfim. Estarei na próxima turma, Josiane, Daniela também voltando. E aqui só ler mais um comentário aqui da Morgana falando: a minha cunhada foi diagnosticada com esquizofrenia, está esquelética, só provavelmente parasita, viu? Esquelética, só toma Nescau e come bolacha. E Deus o livre eu falar de carne e gordura para a família. E é isso que a gente passa, né? É exatamente isso. Então as pessoas estão indo para um caminho errado e a gente muitas vezes não pode fazer absolutamente nada. Dei um exemplo aí bem clássico do que eu vivo na minha família. 1% da minha família me segue. Olha que a minha família é muito grande, entende? Então, assim, eu só ouço aqui, estou com fibromialgia aqui, apareceu isso aqui, vou fazer uma colonoscopia aqui, vou fazer não sei o que, eu não posso falar nada, porque eu sou a louca. Então eu vivo isso, eu sei o que é isso, tá, gente? Então, quero me despedir de vocês, muito obrigada pela audiência maravilhosa. Venham para o Desafio Sem Mimimi, turma 28, começando no dia 10. Para os veteranos, começa um pouquinho antes, então assim que a gente encerra a turma, a gente abre um tópico ali para vocês na turma seguinte, para que vocês não fiquem soltos também, porque principalmente quem tá vindo novato da última turma, né, sair assim pro mundo assim sozinho, e é um trabalho assim que tá dando muito certo. Graças a Deus. E a Fátima aqui falando que vai entrar na turma 28. Vem a Fátima.
Vem, amiga, por quê? Porque tem o grupo Esquenta, gente, é muito conteúdo mesmo. A partir do momento que você faz a sua inscrição, você já entra no grupo Esquenta, tá? Já entra no grupo Série Câncer. Então, são dois grupos recheados de conteúdo para vocês, pra gente começar no dia 20, no dia 10, a turma 28, com outro grupo, aí é sempre um grupo para cada turma, o grupo desafio, né? E aí a gente vai passar 21 dias juntos em grupo, né? Mas durante todo esse processo a gente fala que começou no ato da inscrição. Então não é isso, esperar até o dia 10. Tá em contato comigo, tá em contato com a Mimi, a gente vai conversar bastante, tem o grupo Esquenta, tem o grupo. Então vocês vão ficar, entende? Né, teve até uma pupila ontem, ansiosa, Mimi, pupila nova, querendo fazer tudo. Aí ela falou assim pra mim, Carla, mas quando que começa o outro grupo? Eu falei, dia 10, amigo, eu já falei isso mais de 1.500 vezes para você. Aí ela falou. Aí eu falei assim, mas enquanto isso, você vai ver no Esquenta. Ela entrou semana passada, você vai ver na série. Eu já vi tudo, amiga. Ela falou. Eu falei, Isso então é pratica ótimo. agora, então pratica agora Tá o que você. sede de conhecimento. A Gisele perguntou: coceira no corpo pode ser parasita? Claro, fungo, mofo, vá tomar sol, desparasite, passe, sabe, um bom talo no corpo, banha Ó, mesmo. A Rosângela que pupila nessa a coceira no corpo pode ser parasita, amiga. Passa a borrifa água oxigenada. A Rosângela tá aqui. Tô amando ser a louca da carne, nossa pupila dessa turma. E a Fátima, pensei que era para esperar até o dia 10. Não, Fátima, a gente já abre inscrição antes. Assim, ó, assim que a gente começa uma turma, a gente já abre inscrição para a próxima. Justamente porque a gente tem o grupo Esquenta, a gente tem o grupo Série Câncer. Entende? Então, assim, a gente tem todo esse processo até chegar no grupo desafio. Entende? Aí, no grupo desafio, a gente vai passar mais 21 dias juntos. Então, quanto antes vocês entram, mais tempo passa com a gente também, né? Porque, né? Enfim, não são só 21 dias, né? Tenho muita Ó, é coceira na cabeça, amiga. fungo. Parasita, fungo, Ô, amiga. Edna, Mas tu me beijo, gente. segue, Tchau, gente. Edna. Edna, tu me segue. Porque no meu feed, logo no começo, eu postei há poucos dias, tem um Reels mostrando o que é que faz essa coceira. O fungo mesmo ali, o nome dele, mostra na imagem claramente. Vai ver lá. Bichinha, você tem que estudar. Quando a gente não sabe sobre nossa saúde, a gente perde nossa saúde. Se não souber sobre dinheiro, a gente fica, ó. Se não souber E sobre tem coisas que podem relacionamento, ser perde o casamento. Então você precisa estar perto de nós, estudar sobre saúde. Não e perca tem tempo, coisas tá aí que o podem ser feed. e tem muitas dicas que podem ser feitas, uso tópico, né? Que a gente tem como dica e tal, mas é sempre, amiga, de dentro para fora. O que que você está comendo? O que que você está nutrindo aí para você ter essa coceira? A Gisele também falando coceira no corpo. A gente está em plena lua nova, gente. Então tem que entender isso também. Pode ser parasita morrendo, pode ser quem já está no processo carnívoro, né? Então, tomar um solzinho, borrifar uma água oxigenada. Na cabeça não, tá, Edna? Na cabeça, água boricada, ó, rícino e tal, tá? Água oxigenada na cabeça vai ficar louro. Ai, gente, eu quero agradecer a todos vocês, né, por estarem aqui. Isso é grandioso, porque quantas pessoas existem sem saúde, mas vocês estão aqui buscando aprender mais e fechar essa live, esse momento, com essa frase: a cura começa no silêncio do corpo, quando a gente passa a ouvir. Então, um grande beijo. Clica no link da bio, inscreva-se para a turma 28. Venha, sabe, se cuidar, se priorizar, porque não tem mais o que adiar, não. A gente já está no final do ano e a hora é agora mesmo. Beijo, meninas. Beijo, Carlinha. Gratidão a todo Beijo, mundo. Mimi. Beijo, gente.